Algoritmos genéticos, inteligência artificial. Meu nome é Tereza e essa é uma atividade do curso de licenciatura em informática. O que são algoritmos genéticos? São algoritmos de busca baseada no mecanismo de seleção natural e genética. Utilizam representação das soluções através de cadeias de bits, strings, que são modeladas à maneira das cadeias de DNA dos seres vivos orgânicos. Foram desenvolvidos por John Holland na Universidade de Michigan. Algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos utilizam conceitos provenientes do princípio da seleção natural para abordar uma série ampla de problemas, em especial de otimização. Robustos, genéricos e facilmente adaptáveis, consistem de uma técnica amplamente estudada e utilizada em diversas áreas. Seu funcionamento é inspirado na maneira como o darwinismo explica o processo de evolução das espécies. Holland decompôs o funcionamento dos algoritmos genéticos nas etapas de inicialização, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, atualização e finalização. Basicamente, o que um algoritmo genético faz é criar uma população de possíveis respostas para o problema a ser tratado, inicialização, para depois submetê-la ao processo de evolução constituído pelas seguintes etapas. Avaliação. Avalia-se uma aptidão das soluções, indivíduos da população. É feita uma análise para que se estabeleça quão bem elas respondem ao problema proposto. A seleção. Indivíduos são selecionados para reprodução. A probabilidade de uma dada solução a ser selecionada é proporcional à sua aptidão. Cruzamento. Características das soluções escolhidas são recombinadas, gerando novos indivíduos. Mutação. Características dos indivíduos resultantes do processo de reprodução são alteradas, acrescentando assim variedade à população. Atualização. Os indivíduos criados nessa geração são inseridos na população. Finalização. Verifique se as condições de encerramento da evolução foram atingidas, retornando para a etapa de avaliação em caso negativo e encerrando a execução em caso positivo. Estrutura de um funcionamento de uma AG tradicional. Inicializa a população, avalia a população, seleciona reprodutores, cruza selecionados, muta resultantes, avalia resultantes e atualiza a população. Deve parar? Se não, volta para avalia a população e continua o ciclo. Se deve parar? Sim, então finaliza. Característica de uma AG. Por causa de maneira particular como os algoritmos genéticos operam, neles se destacam as seguintes características. Busca codificada. Segundo Perry, os algoritmos genéticos não trabalham sobre o domínio do problema, mas sim sobre representações de seus elementos. Tal fator impõe ao seu uso uma restrição. Para resolver um problema é necessário que o conjunto de soluções viáveis para este possa ser de alguma forma codificado em uma população de indivíduos. Generalidade. Os algoritmos genéticos simulam a natureza em um de seus mais fortes atributos, a adaptabilidade. Visto que a representação e a avaliação das possíveis soluções são as únicas partes de um considerável conjunto de operações utilizadas em seu funcionamento, que obrigatoriamente requisitam conhecimento dependente do domínio do problema abordado, basta a alteração dessas para portá-los para outros casos. A preocupação de um programador de algoritmos genéticos não é, então, de que forma chegar a uma solução, mas sim com o que ela deveria se parecer. Paralelismo explícito. O alto grau de paralelismo intrínseco aos algoritmos genéticos podem ser facilmente verificado se considerarmos o fato de que cada indivíduo da população existe como um ente isolado e é avaliado de forma independente. Se na natureza todo o processo de seleção ocorre de forma concorrente, nos algoritmos genéticos essa característica se repete. Busca estocástica. Ao contrário de outros métodos de busca de valores ótimos, os algoritmos genéticos não apresentam um comportamento determinístico. Não seria correto, no entanto, afirmar que tal busca se dá de forma completamente aleatória.
As probabilidades de aplicação dos operadores genéticos fazem com que estes operem de forma previsível estatisticamente, apesar de não permitirem que se determine com exatidão absoluta o comportamento do sistema. Busca cega. De acordo com G e Perry, um algoritmo genético tradicional opera ignorando o significado das estruturas que manipula e qual a melhor maneira de trabalhar sobre essas. Tal característica lhe confere o atributo de não se valer de conhecimento específico ao domínio do problema, o que lhe traz generalidade por um lado, mas uma tendência a uma menor eficiência por outro. Eficiência mediana. Por constituir um método de busca cega, um algoritmo genético tradicional tende a apresentar um desempenho menos adequado que alguns tipos de busca heurística, orientadas ao problema. Para resolver tal desvantagem, a tática mais utilizada é a hibridização, onde heurísticas provenientes de outras técnicas são incorporadas. Paralelismo implícito. A partir do teorema dos esquemas de Rowland, tem-se que, ao fazer uma busca por populações, a evolução de um algoritmo genético tende a favorecer indivíduos que compartilhem determinadas características, sendo assim, capaz de avaliar implicitamente determinadas combinações ou esquemas como mais ou menos desejáveis, efetuando o que chamamos uma busca por hiperplanos de natureza paralela. Facilidade no uso de restrições. Ao contrário de muitos outros métodos de busca, os algoritmos genéticos facilitam a codificação de problemas com diversos tipos de restrição, mesmo que elas apresentam graus diferentes de importância. Neste caso, se dois indivíduos violam restrições, é considerado mais apto aquele que viola as mais flexíveis, em detrimento do que viola as mais graves. Objetivos do algoritmo original proposto por Rowland. Criar uma abstração para explicar rigorosamente o processo adaptativo dos sistemas naturais. Projetar sistemas de software artificial que conservassem os mecanismos mais importantes dos sistemas naturais. Principais características dos sistemas biológicos: autorreparo, autoorientação, reprodução, aprendizado e evolução. Observação: essas características nem sempre encontram-se presentes nos sistemas artificiais. Algoritmos genéticos versus algoritmos tradicionais de otimização e busca. Métodos de busca: matemáticos, enumerativos e randômicos. Os métodos matemáticos estão divididos em duas classes principais, indiretos e diretos. No métodos indiretos, buscam extremos locais pela solução de sistemas de equações usualmente lineares, partindo da assertiva de que os extremos encontram-se no ponto onde o gradiente da função tem valor zero. No métodos diretos, realizam a busca caminhando sobre a função na direção apontada pelo gradiente local. Característica dos métodos matemáticos: são de escopo local. O ponto ótimo deve estar localizado na vizinhança do ponto corrente. São dependentes da existência de derivadas, gradiente. Métodos enumerativos. Existe uma grande variedade de métodos enumerativos. Sua estratégia geral é, dado um espaço de busca finito ou um espaço de busca infinito discretizado, procurar pelos valores da função objetivo em todos os pontos do espaço. Tem aplicabilidade apenas em espaços de busca reduzidos. Otimização. A otimização busca melhorar a performance em direção a algum ponto ou pontos ótimos. Essa definição pode ser dividida em 1. Melhoramento da performance de alguma abordagem e 2. Localização do ponto ótimo. Diferenças entre algoritmos genéticos e métodos tradicionais. Algoritmos genéticos trabalham com uma codificação do conjunto de parâmetros, não com os próprios parâmetros. Algoritmos genéticos realizam a busca sobre uma população de pontos, não sobre um único ponto. Algoritmos genéticos utilizam a informação do resultado da função objetivo, não derivadas ou qualquer outro conhecimento auxiliar. Algoritmos genéticos usam regras de transição probabilísticas, não regras determinísticas. Operadores aplicáveis. Seleção. Versão artificial do mecanismo de seleção natural de Charles Darwin. Princípio da sobrevivência dos mais fortes, adaptados. Cruzamento. Versão artificial do mecanismo de reprodução biológica.
em que criaturas da mesma espécie acasalam-se e dão origem a nova criatura. Mutação, versão artificial do fenômeno de alteração do código genético que ocorre nos seres vivos. Implementação do mecanismo de seleção. Seleção aleatória através de algoritmo chamado roleta. Este mecanismo consiste em dividir o intervalo de 0 ao fitness total, em regiões baseadas na porcentagem de cada fitness individual. Modelo de uma roleta. Implementação do mecanismo de cruzamento, crossover. Após a seleção aleatória dos pares, uma posição aleatória de corte dentro da string de bits é selecionada e o cruzamento é efetuado, gerando 2 novos indivíduos. Exemplo do cruzamento crossover. Pai e a mãe, filho 1 e filho 2. Implementação do mecanismo de mutação. Após o cruzamento, os filhos podem sofrer alterações no seu código genético, chamado de mutações. Essas podem ocorrer em um ou mais alelos, que são os bits, de acordo com uma probabilidade pré-estabelecida. Em virtude da probabilidade de mutação ser geralmente baixa nos seres vivos, ela desempenha um papel secundário na evolução das espécies. Exemplo de mutação. O cromossomo original sofre a mutação e o cromossomo após a mutação. Padrões de similaridade. Esquemas. Padrões de similaridade que descrevem um subconjunto de strings que são similares em certas posições. Exemplo, seja o alfabeto dos cromossomos igual a 0,1. Adiciona-se mais um símbolo, o asterisco, a este alfabeto. 0,1 asterisco, onde o asterisco é um símbolo don't care. Vocabulário. Na genética natural e na genética artificial. Então, na natural, cromossomos, na artificial, strings. Natural, o genótipo, que é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. Na genética artificial, são as estruturas do conjunto de strings. Na genética natural, o fenótipo, organismo formado pela interação de carga genética com o meio ambiente. Na genética artificial, é a decodificação da estrutura em um conjunto de parâmetros que formam uma solução em particular. Na genética natural, os genes, elementos que compõem os cromossomos, são formados por sequências de DNA. Na genética artificial, é a parte de uma string que codifica um determinado parâmetro. Na genética natural, alelos, proteínas que compõem o DNA. Na genética artificial, são cada um dos bits que compõem a string de uma estrutura. Na genética natural, meio ambiente é o mesmo que na genética artificial, a função objetivo, fitness. Diferenças de um algoritmo genéticos e outras técnicas de programação matemática. Emprega uma população de indivíduos ou soluções que podem ter tamanho fixo ou variável, ao contrário da maioria das técnicas que efetuam uma busca ponto a ponto. Não trabalham diretamente com as possíveis soluções do problema, chamadas de fenótipos, mas sobre uma codificação das mesmas chamadas de genótipos. Empregam regras de transição probabilísticas ou estocásticas, sendo que a maioria dos algoritmos tradicionais usam regras determinísticas. Não exigem muitas informações adicionais sobre a função de otimizar, simplicidade de implementação e soluções de uma boa qualidade em função da busca global. E assim encerra minha atividade. Obrigada.